Olá pessoal, tudo bem? Eu sou a Diana Barbosa de Lucena, escrevente técnico judiciária do Tribunal de Justiça. No vídeo anterior eu comecei a falar do Código de Processo Penal para quem vai prestar esse concurso do Tribunal de Justiça. Eu falei do artigo 421 ao 405. Se você não assistiu, dá uma olhada lá, porque tem coisas muito interessantes e você só vai entender esse mapa mental tendo assistido o mapa mental anterior. Então agora eu vou falar do artigo 406 ao artigo 421, que fala sobre o Tribunal de Júris. Só que eu vou falar a primeira parte, que é a instrução preliminar. O juiz ele vai fazer uma audiência preliminar para ele julgar se vai ser uma pronúncia, impronúncia ou uma absolvição sumária, e aí depois que vai mandar para o presidente do tribunal de júri para aí ser feito o julgamento pelo júri, tá? Então essa instrução preliminar ela é muito semelhante a outra instrução do processo penal, do processo criminal que eu falei no vídeo anterior, por isso que é importante ler. Então, o juiz ele vai receber a denúncia ou a queixa e aí ele vai mandar citar o réu. Só que nessa denúncia já tem que conter provas, tem que conter tudo que a parte que é ofendida ou o Ministério Público que ele tem a declarar para esse processo, tá? Aí o juiz vai citar o réu. Nessa citação, o réu que for citado, que aí é por mandado, por edital, por carta precatória, carta rogatória, que nem eu falei no vídeo anterior, tá? Por isso que é importante ver. O réu ele vai ter 10 dias para se manifestar por escrito. E nessa manifestação ele deve apresentar documentos, alegações, justificações, provas, as testemunhas qualificadas, que é no máximo 8 testemunhas. E o que é qualificadas? É conter o endereço, o nome da testemunha, o CPF, os dados dessa testemunha, para que seja possível fazer a intimação dessas testemunhas, tá? Então isso é uma testemunha qualificada. Após a citação do réu, vai ter a audiência de instrução, lembrando que é uma instrução preliminar. Aqui não vai ser o julgamento definitivo da pessoa. Casos do tribunal de júri são casos que tem homicídio, então se alguém morreu, vai ser julgado pelo júri, tá? Não pode ser julgado pelo processo criminal normal, pelo ordinário lá, o sumário, sumaríssimo, que eu falei no vídeo anterior, tem que ter o tribunal de júri. Nessa audiência de instrução preliminar, a diferença para o vídeo anterior é que ela tem que ocorrer num prazo máximo de 90 dias. A audiência normal é um prazo máximo de 60 dias, essa é 90 dias. O restante é tudo igual eu falei nos artigos 421 ao artigo 405, que foi no vídeo anterior. Então, vai ouvir naquela ordem lá, primeiro o ofendido, depois a testemunha da acusação, depois a testemunha de defesa, depois o perito, se houver, tem lá ver as coisas e tal, e por último o acusado. As diligências vai ser no mesmo tempo lá do vídeo anterior, 20 minutos, prorrogáveis por mais 10. E as diligências não, as alegações finais e as diligências que podem ser pedidos na audiência, tá? Dessa audiência vai sair uma sentença, que pode ser de absolvição sumária, impronúncia e pronúncia. E qual que é a diferença delas? A absolvição sumária é quando fica provado a inexistência do fato e não ser o autor do crime, ou não ter participado do crime, ou o fato não é crime, ou possui causa de isenção de pena ou exclusão de crime. A impronúncia, o que é a impronúncia? É quando o juiz ele não se convenceu. Não é que o crime não aconteceu ou a pessoa não participou, é que o juiz não se convenceu da materialidade do fato, dos indícios da autoria ou da participação daquele réu. Nesse caso, diante de novos fatos ou prova, pode ter o julgamento só lá mais para frente, diante dessas novas provas. E esse processo
essa impronúncia, o processo ele só vai ser extinto com a extinção da punibilidade. Então, a qualquer novo fato, aquele réu ainda pode ser julgado pelo júri, tá? Não significa que ele foi inocentado. A impronúncia só não houve o convencimento naquele momento, mas no momento posterior, o juiz pode se convencer. Já a pronúncia que, sim, o juiz se convenceu que existiu o fato, que existiu a autoria daquele réu ou a participação daquele réu. Então, a pronúncia é a partir da pronúncia que os autos, o processo vai para fazer a sessão, o julgamento lá pelo jurado, tá? No caso de absolvição sumária ou impronúncia, vai para a parte contrária que perdeu, no caso, que é a acusação, ela pode apelar, e aí vai lá para todos os recursos, e aí dependendo pode sim ser julgado ou não pelo júri, tá? Agora a pronúncia, quando o juiz deu uma sentença de pronúncia, esse vai ser julgado pelo júri. E aí, preclusa essa pronúncia, o que é preclusa? É quando passou o tempo de se manifestar. O juiz deu a sentença de pronúncia, intimou as partes para se manifestarem, elas se manifestaram, falaram lá para o juiz que não concorda, ou pediu alguma coisa para o juiz, e aí já acabou esse prazo de manifestação. Passou o tempo da manifestação, ficou preclusa essa pronúncia. E aí é encaminhado para o presidente do Tribunal de Júris, para que aí sim seja feito todo aquele processo que você vai ler nos próximos artigos, que é dizendo que vai sortear 25 jurados, que para ter a sessão tem que ter no mínimo 15 jurados, que vão ser escolhidos dentre desses 7 jurados para compor aquele jurado. E aí vai sim para a instrução em plenário, que é uma outra audiência, mas com os jurados, né? Que aí os jurados vão votar lá se acham que a pessoa é culpada ou inocente. E aí a gente vê isso em muitos casos aí na televisão que teve homicídio que foram marcantes para a história brasileira. E aí tem lá toda a parte, então é muito importante ler. Isso aqui é só um resumo para você entender mais ou menos como funciona, mas isso não quer dizer que você não precise ler, tá bom? Tem que ler sim todos os artigos, tentar entender o máximo. Se você gostou desse vídeo, deixe seu like, compartilha com seus amigos. Bons estudos, espero de verdade estar ajudando a cada um de vocês e até o próximo vídeo.